O reajuste dos benefícios previdenciários administrados pelo INSS é feito anualmente. E muitos aposentados e pensionistas não compreendem qual é a lógica da correção monetária das suas prestações. É bem comum ouvir frases de insatisfação no seguinte estilo: a minha aposentadoria equivalia a 3 salários mínimos quando foi concedida e hoje corresponde somente a 1 salário mínimo. Algo está errado. Só que não. Esse tipo de raciocínio, apesar de ser intuitivo, não tem respaldo na lei atual. Por isso que é importante entender as regras que determinam a forma de reajustamento dos benefícios previdenciários. Vamos então aos debates. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora. E para aqueles que ainda não conhecem o meu canal, eu gostaria de esclarecer que este espaço tem como objetivo apresentar a temática previdenciária em uma perspectiva que supera a mera descrição da lei. Aqui eu vou expor argumentos jurídicos, sociais e econômicos para fortalecer o debate sobre a previdência social. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu publico toda a semana. E o tema da aula de hoje decorreu de uma mensagem enviada aqui no canal por um inscrito, o senhor Paulo Oliveira, que solicitou uma análise sobre a forma de correção monetária dos benefícios previdenciários. Atendendo ao pedido do senhor Paulo, eu produzi este material a ser apresentado para vocês. Inicialmente, eu gostaria de registrar que é bem nítida a insatisfação dos aposentados e pensionistas do INSS com a forma de reajuste dos seus benefícios previdenciários. E muitos deles usam um velho argumento conhecido como equivalência com o salário mínimo. É aquela tradicional frase que eu disse logo no início do vídeo. Quando eu me aposentei, ganhava 4 salários mínimos ou mais, e agora eu recebo apenas 3 salários mínimos ou menos. Afinal de contas, o que está acontecendo? Sobre esta referência ao salário mínimo, é importante destacar um dispositivo da nossa Constituição que teve uma vigência limitada no tempo. Trata-se do artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Veja aí na sua tela a redação. Os benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos que tinham na data da sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte. Da leitura desta norma, observa-se que ela estabeleceu um reajustamento dos benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social na época da entrada em vigor da Constituição Federal de 88. Foi uma espécie de recomposição da renda mensal do benefício, que determinava a equivalência da prestação previdenciária ao número de salários mínimos na época da sua concessão. E com fundamento neste artigo, muitas revisões de aposentadorias foram realizadas naquele momento, de modo que foi restabelecida a equivalência do benefício com o número de salários mínimos, de acordo com a proporção que existia no momento da concessão da prestação. Pois bem, antes de tudo, é importante deixar bem claro que este artigo foi uma norma transitória. Tanto é que ele foi colocado em uma parte específica da Constituição, denominada Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
E justamente por se tratar de uma norma transitória, teve a aplicabilidade bem definida e limitada no tempo, correspondente ao período de abril de 1989 até dezembro de 1991. Foi esse o intervalo de vida desta disposição, após o qual foi regulamentada a forma de reajuste dos benefícios previdenciários. Portanto, essa forma de revisão apenas se referiu aos benefícios iniciados antes da vigência da Constituição de 88. E esse entendimento já é pacificado na jurisprudência pátria. E o STF há muito tempo sedimentou e consolidou esta tese. E a pergunta, então, no que se refere às prestações previdenciárias deferidas após a Constituição de 88, como é feito este reajustamento? A nossa Constituição Federal, no artigo 194, parágrafo único, trouxe alguns objetivos básicos da Seguridade Social. E entre estas metas está a famosa irredutibilidade do valor dos benefícios. Especificamente sobre a Previdência Social, o artigo 201, parágrafo 4º da Constituição determina o seguinte: é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Portanto, de acordo com a Constituição, a preservação em caráter permanente do valor real dos benefícios da Previdência Social, através de reajustamentos, deve ser feita conforme determina a lei. Será o legislador ordinário que irá estabelecer os índices de reajuste, uma vez que a Constituição não elegeu nenhum parâmetro fixo. E também é muito pertinente registrar que este preceito constitucional, que determina a manutenção do valor real dos benefícios, não se confunde com a equivalência ao número de salários mínimos. Manter o valor real dos benefícios significa reajustá-lo de acordo com a variação inflacionária, de modo a evitar a diminuição injusta do seu poder de compra. Como eu já disse e repito, o valor dos benefícios previdenciários foi revisto de acordo com o número de salários mínimos apenas no período de abril de 89 até dezembro de 91, quando estava em vigor o artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Depois deste intervalo, foram adotados os indexadores fixados pelo legislador. E vários foram os índices de reajuste ao longo dos anos. Eu menciono como exemplo o IRSM, Índice de Reajuste do Salário Mínimo. Houve também o IPCR, Índice de Preços ao Consumidor do Real. E ainda o IGPDI, Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna. E desde 2004 vem sendo utilizado o INPC como indexador de reajuste dos benefícios previdenciários, de acordo inclusive com o que dispõe o artigo 41A da Lei de Benefícios. Confira aí. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Pois então, apresentado o INPC, é importante entender como funciona a sua apuração e por qual razão ele foi escolhido para o reajuste dos benefícios previdenciários. Resumidamente, eu posso dizer que o INPC é calculado pelo IBGE a partir da variação de preços de determinados produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com rendimento de 1 a 5 salários mínimos.
São preços relacionados a alimentos, moradia, educação, vestuário, transporte, dentre outros itens. Seria uma espécie de delimitação de uma cesta básica para se descobrir o custo de vida de famílias de baixa renda. O objetivo é apurar se o dinheiro que o trabalhador brasileiro ganha é suficiente para garantir o básico. E considerando que esta avaliação de preço do consumo é feita com um público com renda aproximadamente igual à renda dos beneficiários do INSS, isto é, famílias que auferem de 1 a 5 salários mínimos, este índice é reputado como o mais adequado, como o melhor parâmetro para a política de reajuste dos benefícios da Previdência. Caso fossem considerados outros índices, haveria uma distorção em relação ao poder aquisitivo do público-alvo da Previdência Social. Para exemplificar, eu cito o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA, também calculado pelo IBGE e com uma sistemática de apuração muito semelhante à do INPC. Só que o IPCA se refere a famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 a 40 salários mínimos. Percebe-se que aqui o leque remuneratório é muito mais aberto, de modo que neste contexto seriam captadas variações de preços de bens e serviços não acessíveis à maioria dos beneficiários do INSS. Eu cito também o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, conhecido como IGPDI, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Ele mede a variação de preços praticados no atacado, no varejo e na construção civil, o que é um panorama bastante abrangente para ser utilizado como base para reajustes previdenciários. Por tais motivos, o INPC foi eleito como critério mais condizente para o reajuste dos benefícios previdenciários. E com base em tudo isso que eu expliquei, foi publicada a Portaria número 2, de 11 de janeiro de 2024, do Ministério da Previdência Social, que dispôs que os benefícios pagos pelo INSS serão reajustados a partir de 1º de janeiro de 2024 em 3,71%. E esse percentual de 3,71% consiste exatamente no INPC acumulado no período de janeiro a dezembro de 2023. Com isso, o teto dos benefícios do INSS, que era de R$ 7.507,49 em 2023, teve um acréscimo de R$ 278,52, alcançando a cifra em 2024 de R$ 7.786,01. Por sua vez, o salário mínimo, que estava no importe de R$ 1.302, passa a ser, em 2024, R$ 1.412. Fazendo um simples cotejo destes dados numéricos, percebe-se que o aumento do salário mínimo foi proporcionalmente superior, representando um acréscimo de 8,4%. Isso significa dizer que os benefícios previdenciários com valores superiores ao piso salarial do país tiveram um ganho percentual de 3,71%. Ao passo que as prestações no montante de um salário mínimo obtiveram um plus de 8,4%. E por que isso acontece? Essa situação é autorizada pela lei? Respondendo a estes questionamentos, eu informo que, de acordo com o artigo 41A da Lei nº 8.213, que eu li há pouco para vocês,
Os benefícios previdenciários serão corrigidos monetariamente na mesma data do reajuste do salário mínimo, mas não necessariamente na mesma proporção numérica. Que fique bem claro este registro para que se compreenda que esta diferenciação de percentual é perfeitamente permitida pela lei. O salário mínimo, apesar de também ser reajustado pelo INPC, pode ter um extra, que é a possibilidade de o governo conferir um aumento real e não apenas uma correção monetária. Inclusive, entre 2016 e 2019, a Lei 13.152 de 2015 gerou um plus obrigatório no salário mínimo, cujo aumento correspondeu à soma do INPC com a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto, o PIB. Isso é simplesmente uma política de valorização do salário mínimo, em atenção ao que determina a nossa Constituição Federal, no seu artigo 7, inciso 6, que tem a seguinte redação: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. É claro, é óbvio que o valor do atual salário mínimo de R$ 1.412 não é suficiente para o atendimento de todas essas necessidades que eu acabei de ler, nem de longe. Só que o governo, visando conferir alguma aplicabilidade a este dispositivo constitucional, vem autorizando aumentos no salário mínimo que superam a simples correção monetária. A propósito, para fins de ilustração deste cenário, eu apresento um gráfico comparativo entre o índice de reajuste dos benefícios do INSS e aquele que foi aplicado ao salário mínimo no período de 1995 a 2020. Trata-se de um dado extraído do site de notícias G1, com base nas informações do IBGE e do Ministério da Economia. Veja na tabela que nesse período de 25 anos, apenas nos anos de 1996, 1997, 2017, 2018 e 2019, o aumento do salário mínimo foi inferior ao reajuste dos benefícios previdenciários acima de um salário mínimo. Nos demais anos, o percentual de acerto do salário mínimo sempre foi maior. E é esse fato que explica o fenômeno do achatamento, através do qual os benefícios previdenciários superiores ao salário mínimo se aproximam ano após ano ao valor do salário mínimo. Eu sei que se trata de uma realidade que pode causar insatisfação, sentimento de injustiça, enfim, um descontentamento geral. Mas é assim que funciona o sistema previdenciário brasileiro, de modo que os índices que estão sendo aplicados para o reajustamento dos benefícios estão corretos. Inclusive, a mais recente correção no patamar de 3,71% está, sim, em conformidade com a lei. Postos todos estes dados, eu encerro as minhas considerações e espero que vocês tenham gostado do conteúdo e deixem o seu joinha. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um grande abraço e um beijo!